fazer uma abordagem do campo da filosofia. E eu acho interessante dizer também, porque foi tocado no assunto da literatura, né, de um certo... uma percepção da literatura enquanto ficção, né, e a filosofia é outra ficção, né, a ciência são outras ficções. É sempre importante ressaltar que são recortes, né, e que nem por isso as desmerecem, né, mas é importante a gente localizar que são sempre recortes dos olhares mesmo, né. Bem, o que eu gostaria de transmitir hoje é algo relativo à questão do olhar no laboratório, via a obra O Animal que Logo Sou, do filósofo Jacques Derrida, e também das obras Vida de Laboratório, Produção dos Fatos Científicos, e Ciência em Ação, do filósofo, sociólogo e antropólogo Bruno Latour. Bom, para tanto, eu vou começar com a abordagem do Latour. Quando a gente vai abordar essa questão da utilização de animais na pesquisa científica, é impossível que a gente não se depare também com as bases que sustentam as construções científicas, né? Isto é, as escolhas dos seus pressupostos, né, de seus percursos e dos seus resultados, né? Nesse âmbito, né, o Latour trouxe uma grande contribuição realizando uma antropologia da ciência, mas não de uma ciência, como diz a antropóloga, cito a Letícia Freire, com C maiúsculo, ou seja, uma ciência pronta e acabada, mas uma ciência com C minúsculo, ou seja, uma ciência em construção. Bruno Latour, ele investiga como se dá na prática o processo de construção dos fatos científicos, em seus mínimos detalhes, em cada gesto dos cientistas, dentro e fora dos seus laboratórios, com o mesmo estranhamento e observação dedicada com que os antropólogos estudavam os chamados povos selvagens, selvagens ainda entre aspas, né? Com sua antropologia das ciências, Latour busca estudar a produção de verdade na sociedade contemporânea. E na sua obra A Vida de Laboratório, né, ele compartilha a sua... só para frisar, ele é coautor também, tá? Ele é também autoria do Steve Vulgar. Então, vamos lá. Ele compartilha a sua etnografia realizada dentro de um laboratório de neuroendocrinologia na Califórnia. Esse trabalho que ele fez foi em 79, né? Então, estava se falando ainda na mesa anterior, de coisas de 1800 e pouco. Bom, né? Isso aqui é bem recente, mas, embora pouca coisa ainda tenha sido modificada. Bem, ele foi estudar os próprios cientistas, e com isso, como se produz, enquanto escolha, as verdades científicas. O Latour buscou demonstrar que os, por assim chamados, fatos científicos não são uma entidade neutra, fixa e nem representantes por essência da verdade, mas sim são escolhidos para serem representantes da verdade, conforme uma série de condições políticas, culturais, econômicas, etc. Então, o primeiro ponto, assim, para se ressaltar, uma coisa é a produção, né, por uma essência da verdade, e outra uma representação da verdade. Já no Ciência em Ação, o Latour revela em sua pesquisa a existência de aspectos sociais nos conhecimentos científicos, compreendendo as ciências enquanto consequência da sociedade e vice-versa. Ou seja, como os conhecimentos produzidos nos laboratórios alteram as experiências dos não especialistas em seus próprios mundos sociais. E, em contrapartida, como esses mundos sociais alteram o fazer nos laboratórios. Bom, sobre essa questão do mundo social alterar o fazer nos laboratórios, a gente tem claramente, né, os exemplos das substituições dos animais,
das descobertas e tentativas, investimentos em métodos alternativos a esse modelo antigo de utilização de animais. E outra coisa, comumente a gente ouve nos discursos de alguns cientistas que utilizam animais que dizem, bom, mas tal método é impossível, né? Ou não é possível substituir. E veja como é diferente quando se pensa num discurso que ainda, bom, não sabemos ainda, ao invés do não é possível, né? Posto que a motivação, o desejo, a fomentação social, que faz também essa placa giratória do laboratório se movimentar para outras direções. Bom, para Latour, a ciência e a política, assim como natureza e cultura, não estão situadas em polos opostos, mas estão em constante interação, sendo impossível pensá-las de maneira dissociada. Parte-se do princípio de que há uma permeabilidade entre o lado de dentro e o lado de fora do laboratório, havendo uma relação direta entre o que um cientista faz em seus experimentos e o que ele faz politicamente, atuando junto às agências de fomento à pesquisa, às instituições acadêmicas, às instâncias reguladoras governamentais, etc. E todo esse coletivo faz parte da ciência, que passa a ser aqui entendida por Latour como uma rede de atores. O fazer interessar, construir alianças, produzir provas, mobilizar o maior número de aliados e endurecer as provas são estratégias usadas para transformar uma ficção científica em fato científico. Como ele diz, sua entrada no mundo da ciência não é pela entrada mais grandiosa da ciência com C maiúsculo, mas pela porta dos fundos. Latour se interessa pelas controvérsias e disputas que ocorrem antes dos enunciados científicos se legitimarem como fatos, tornando-se para nós inquestionáveis, pelo menos até que um novo argumento seja colocado, seja posto em questão e coloque os antigos em xeque. Que enunciados vingam como verdade ou crendice. O autor se interessa tanto pelos caminhos dos enunciados que se tornarão vencedores, quanto para os que se tornarão vencidos na história da ciência, uma vez que seu estudo recai sobre o processo anterior à constituição das verdades aceitas, quando as controvérsias ainda estão em aberto. E conclui que é a comunidade social do laboratório, na área considerada da ciência, que decide o que é tomado como pertinente e, finalmente, como verdadeiro. Disse que é a natureza que decide, mas, segundo Latour, a natureza é colocada como a causa final da resolução das controvérsias somente quando estas são resolvidas. E, então, ela é consequência e não a causa. O saber adquirido é este do qual os especialistas se convencem. Assim, no conjunto, a razão revela sua face, que é, para Latour, um andaime edificado em torno de palavras que exprimem nada mais do que comportamentos sociais usuais de qualquer atividade humana. E controvérsias em aberto pela porta dos fundos, leio agora um trecho de sua descrição etnográfica no Vida de Laboratório. Então, eu cito. Fizeram-me percorrer o laboratório. À direita, na fisiologia, só há mulheres de jaleco branco, e elas não param de trabalhar. Só há um homem na fisiologia, um negro colossal com argolas nas orelhas. É o criador e matador de ratos brancos. Há milhares de ratos, ratos puros, segundo me dizem, incestuosos há dezenas de gerações. É na guilhotina que rolam suas cabeças.
Mãos hábeis quebram crânios, extirpam cérebro, separam cuidadosamente as hipófises que são depositadas sobre um leito de gelo seco. O resto dos corpos é posto em sacolas de papelão, que o grande zelador de animais irá incinerar em seguida. Em outros lugares, não se matam ratos. Uma tortura controlada os interroga e o obriga a confessar. Eles dormem em gaiolas, vítimas de incisões, excisões, injeções, manipulados, disciplinados, vigiados, controlados. O vermelho do sangue e o branco da pele são igualmente cegantes sobre a luz crua dos projetores. Eu não sabia mais se esse real era racional e se essas hecatombes tinham como objetivo atingir o melhor dos mundos científicos possíveis. Nietzsche havia me ensinado a perguntar: quem falará da crueldade de um homem que não quer ser enganado? Quem falará da crueldade de um homem que não quer ser enganado e se enganar, né? Bem, suspendo aqui o que eu queria trazer sobre Latour e eu sustento. Para não ser enganado, se quer ver, pagar para ver. Ser o agente ativo do olhar e jamais ser o agente passivo do olhar, né? Com isso, eu faço a transição para Derrida, só para saber quanto tempo eu tenho. 5? Tá. Vou tentar correr um pouquinho aqui com Derrida, tá? Na sua obra O Animal que Eu Logo Sou, onde o autor se debruça na discussão sobre o olhar dos animais e do estatuto animal de coisa. O autor trata do fato de haver na modernidade perspectivas científicas que nunca se viram vistas pelos animais. Perspectivas epistêmicas que anulam o animal enquanto ser que possui intencionalidades. Então, eu vou colocar uma citação também do Derrida para localizar melhor. Haveria, em primeiro lugar, os textos assinados por pessoas que, sem dúvida, viram, observaram, analisaram, refletiram o animal, mas nunca se viram vistas, jamais cruzaram o olhar de um animal pousado sobre elas. Mas mesmo que se tenham visto vistas, um dia furtivamente pelo animal, elas absolutamente não o levaram em consideração, temática, teórica ou filosófica. Não puderam ou não quiseram tirar nenhuma consequência sistemática do fato que um animal pudesse, encarando-as, olhá-las, vestidas ou nuas, e, em uma palavra, sem palavras, dirigir-se a elas. Absolutamente não tomaram em consideração o fato que o que chamam de animal pudesse olhá-las e dirigir-se a elas, lá de baixo, com base em uma origem completamente outra. Essa categoria de discursos, de textos, de signatários, os que jamais se viram vistos por um animal que se dirigia a eles, é de longe a mais abundante. É ela que reúne todos os filósofos e todos os teóricos enquanto tais. E essa discussão ele inicia com base numa reflexão que ele tem quando ele se vê visto por uma gata com quem ele convive. Né? A discussão sobre a representação dos animais foi levada à frente pelo filósofo ao enunciar o incômodo que sentiu diante da situação de se encontrar sendo olhado nu pelo gato. E o que é essa nudez que ele fala? Bom, o animal, né, ele está nu, ele é nu. O ser humano já é um criador de vestes, né? Então, nesse sentido, não valeria nem mais a pena dizer que um animal está nu, né? Porque o animal é nu. Quem pode se despir, se desnudar diante de um animal seria o humano, né? Eu vou dar uma pulada aqui por conta do tempo, tá?
De uma situação aparentemente insignificante, o filósofo problematiza a fronteira natureza-cultura ao atribuir subjetividade ao gato, quando diz que este o olha nu. Considerar o olhar do gato significa conceder ao animal a capacidade de ter um ponto de vista e, com isto, tirá-lo do lugar de mera coisa ou mero teorema. Derrida chama a atenção para a posição de outridade dos animais, a singularidade de cada animal. E para ele, o termo, a palavra animal, o que é um animal, é uma existência rebelde a todo conceito. E ao considerar o olhar dos animais, aponta para a implicação de uma reconfiguração do nosso olhar para conosco, no reconhecimento de 2 reposicionamentos. 1. Eu, humano, não sou o único que olho. 2. Ele, o animal, não me reconhece como o humano que eu me reconheço. Os olhos dele, aos meus olhos, refletem o animal que antecede a minha humanidade. Ou ainda, se quiserem, né, a besta dormente, né, como o Vitor apresentou aqui. Então, eu vou, para finalizar, eu pulei algumas partes aqui, a discussão é mais longa, né, esse livro do Derrida pode contribuir muito também para essa discussão, né, e eu trouxe isso para pensar algumas considerações. Primeiro, que o Bruno Latour, ele olha despindo a ciência que olha. Derrida olha a ciência que não se permite ser vista em sua nudez. Latour, ele entra no laboratório para ver o cientista e a ciência que vê, e que se crê amparada numa razão pura. Derrida pode entrar no laboratório para ver os animais que olham os cientistas humanos e que se creem amparados numa humanidade pura. Latour olha a ciência nua diante da desrazão. Derrida olha o animal humano cientista nu diante dos animais que os olham. Nesse contexto, o sujeito do conhecimento não coincide com o sujeito do reconhecimento do animal que logo é. É isso, obrigada. Muito obrigado, Luanda. Só por questão de economia de tempo, então eu já vou passando para o Dimas, até porque depois a gente tem também as perguntas e o nosso coffee break, né? Então, o Dimas Marques, ele é formado em jornalismo e letras pela Universidade de São Paulo, com especialização em meio ambiente e sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É mestrando aqui no Divestas e também membro do grupo de pesquisa em ética e direitos dos animais, Divestas, né? E editor do site Fauna News. Escreve pesquisas sobre o tráfico de animais. Então, Dimas, a palavra é sua. Boa tarde. Deixa eu flechinhas aqui. Isso. Pronto. Fauna News, Universitas. Bom, o tema: quando o crime fornece animais para pesquisa, biopirataria e tráfico de animais, atividades ilegais com interface pouco pesquisada no Brasil. Minha atuação desde 2001 é em estudar, inicialmente como jornalista, fazer a cobertura do tráfico de fauna. Posterior a isso, eu fiz a especialização, em que minha monografia foi sobre tráfico de animais, e o meu mestrado agora é sobre a cobertura da imprensa do tema tráfico de animais silvestres. Tentei, dentro da proposta de nossa conversa hoje, fazer um recorte dentro do universo de conhecimento que tenho sobre o tráfico de animais, onde eu poderia contribuir com a discussão. Tá? Inicialmente, eu acho interessante a gente fazer algumas definições. O que é o tráfico de animais silvestres?
Tá? O tráfico de animais silvestres, simplificando, a gente vai ter como todo e qualquer comércio de animal silvestre sem autorização legal. Isso vai incluir não só o animal vivo, vai incluir também as partes de animais. Se você faz o comércio de penas, pele, garras, peçonha e por aí vai, de animais silvestres, a gente inclui dentro do universo do tráfico de animais silvestres. Então, a gente não está falando só de bicho vivo, a gente está falando de partes de animais. Tá? Legalmente, se a gente for olhar pela letra fria da lei, se a gente for olhar na lei de crimes ambientais, o tráfico de animais silvestres ele não é tipificado como crime, tá? Mas ele é tratado no artigo 29 da lei de crimes ambientais, em que você vai encontrar que perseguir, coletar, capturar, expor à venda e vender e exportar animais é passível de punição. Há uma exceção na lei que é para alguns invertebrados, para peixes e moluscos que não entram nisso aí. Tem toda uma legislação própria para você fazer coleta e pesca, então não entra na questão do artigo 29 da lei de crimes ambientais. Isso é importante a gente definir, e é uma coisa que se discute muito. Quando a gente for tratar de animais silvestres, muitas vezes a gente vai falar de tráfico de peixes ornamentais, tá? Mas é uma legislação própria, em separado, com outro tipo de autorização. Definido o tráfico de animais silvestres, eu achei interessante trazer para a gente uma definição de biopirataria. E quando a gente vai falar em biopirataria, eu comecei a ler sobre o tema, e inicialmente você de cara vai encontrar duas abordagens bem distintas do que seria biopirataria. Se a gente for pensar, e aí eu vou utilizar como suporte um artigo chamado Biopirataria, Reflexões sobre um Tipo Penal, da Ivanira Pancheri, que é da Faculdade de Direito da USP, e ela é ela é advogada da Procuradoria-Geral do Estado, em que ela faz a seguinte definição: a biopirataria ela tem dois focos, um lato sensu, em que é aquele senso mais comum que a gente poderia trabalhar como, incluindo o tráfico de animais, o tráfico de plantas, o tráfico de flora e o tráfico de, vamos falar assim, de insumos genéticos, muito utilizado para as pesquisas, tá? E o tráfico e a biopirataria é o que ela chama de estrito sensu. A pirataria estrito sensu é aquela que é trabalhada na nova lei que foi aprovada em 2015, 13.123, que é a chamada Lei da Biodiversidade, que, na verdade, regula como os institutos de pesquisa e pesquisadores fazem a coleta de material genético para a realização de pesquisas. Tá? Então, a biopirataria estrito sensu seria o acesso irregular ao patrimônio genético, e aí envolve toda a questão das patentes e essa discussão toda. Tá? Se a gente for cruzar esses dois universos de informações, tá? A gente vai ter o seguinte: a biopirataria lato sensu seria o grande conjunto que abarca tanto a pirataria estrito sensu quanto o tráfico de animais. Tá? E o que nos interessa aqui, já que a nossa discussão é sobre a utilização de animais na experimentação científica, é exatamente aquele miolinho entre os dois grupos menores, os dois conjuntos menores, o da biopirataria estrito sensu e o de tráfico de animais. Esse centro em que você tem esse centro de intersecção é que nos mostra que, dependendo do seu ponto de vista, a gente vai trabalhar com os animais utilizados nos laboratórios de pesquisa. Se formos pensar como biopirataria estrito sensu, a gente pode pensar que, se você recolhe e coleta serpentes, aracnídeos, insetos, para você fazer extração de venenos, o que a gente chama popularmente de veneno, que são as peçonhas, para utilização em pesquisa, é um tipo de utilização de animais
em experimentação. A gente, então, vai estar no conjunto da biopirataria estrito sensu. Só que, se a gente for para o lado do tráfico de animais, é o lado que eu estou mais afeito e que eu conheço um pouco melhor, a gente vai encontrar o quê? O fornecimento de animais silvestres para pesquisas em laboratórios, e aí a gente vai fazer a leitura como cobaias. É o que a gente estava falando até agora, a utilização de primatas e por aí vai. Tá? Então, eu acho que o que eu vou tratar está exatamente naquele miolo, em que, ora, pode ser a utilização de animais via biopirataria estrito sensu, e, ora, pode ser a utilização de animais vindo do tráfico de fauna. Tá? A minha proposta é indicar que existe um fornecimento ilegal de animais silvestres para a ciência e para a pesquisa, seja ela comercial ou não. Tá? E o objetivo que eu fiz uma série de análises de bibliografia e de coletas de bibliografia, tá? É que existem alguns elementos que me fizeram acreditar em que tanto o poder público quanto a academia, eles ainda não têm exatamente a noção da dimensão e da complexidade que é esse fornecimento ilegal de animais silvestres para pesquisa. Tá? Para chegar a essa conclusão, eu comecei a pensar, temos então um universo de tráfico de animais em que, de acordo com uma pesquisa realizada em 2001, pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, indicando que 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza todos os anos para abastecer o tráfico. Tá? Desses 38 milhões, isso a gente não está considerando invertebrados, a gente está considerando nem peixes, a gente está considerando anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Desses 38 milhões de animais, apenas uma parte daquele conjunto é o que vai para a utilização em laboratório. Quanto disso aí vai? Ninguém tem esse dado. Dentro do poder público, ninguém vai ter esse dado para te falar quanto dos animais, quando a gente registra um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado, esse animal era para ser levado para pesquisa, ou esse animal era para ser utilizado como bicho de estimação. Não tem esse recorte para dar uma noção para a gente desse universo do problema. Tá? A saber que, desses 38 milhões, entre 60% e 70% desses animais são utilizados dentro do mercado nacional. Dependendo da fonte de consulta, a gente vai ter entre 60% ou 70%. Tá? O Brasil ele é responsável por, dependendo da fonte de consulta, 5% e 15% do tráfico de animais mundial. Que esse tráfico mundial varia em termos de rentabilidade desse mercado entre 10 bilhões e 20 bilhões de dólares por ano. Dependendo da fonte consultada, vai ser o terceiro ou o quarto crime mais lucrativo do mundo, perdendo para o tráfico de drogas, o contrabando de armas, e aí entra talvez ou obras de arte ou o tráfico de gente. Dentro desse universo, novamente, é a questão que levanta. O quanto de todos esses animais e de todo esse universo de dinheiro é específico para abastecer laboratórios de pesquisa, seja para aquela biopirataria estrito sensu, ou seja para utilização em laboratório. Tá? Isso a gente não tem a dimensão, a gente só tem em documentos mostrando que o fenômeno acontece, como no relatório da Renktas, eles explicam que esse fenômeno acontece, mas você não tem isso quantificado ou detalhado, mesmo porque a maior característica do tráfico de animais no Brasil é para pet, para bicho de estimação. Tá? E aí eu vou fazer um recorte. Tá? Eu tinha dados sobre anfíbios, em que os anfíbios são muito utilizados para dissecação e para estudo em sala de aula. Tá? Tenho alguns dados. A gente tem muita utilização de insetos aracnídeos e répteis, no caso, as cobras, para a utilização da peçonha em indústria farmacêutica, indústria cosmética e por aí vai. Tá? Mas o que acaba chamando mais a atenção e que todo mundo acaba fazendo uma abordagem em cima de estudo de animais como o problema do tráfico de animais como cobaias. E aí se destacam muito
os primatas. Tá? Pelo fato de eu trabalhar com animal silvestre, eu não vou falar em termos de ratos, de cães, de gatos e por aí vai. Então, eu fiz o recorte para animais silvestres. Desde 63, a gente tem já uma linha específica aérea levando animais para abastecimento de laboratórios nos Estados Unidos. Tá? Cerca de 80% de todos os primatas que são comercializados para utilização em pesquisa, as espécies deles são do que a gente chama de velho mundo, tá? São da Europa e parte da Ásia. Mas existe 20% que são espécies do novo mundo. E aí, nas espécies do novo mundo, chama a atenção de que deixa eu só separar os dados aqui para vocês. Vamos lá. Nas espécies do Novo Mundo, 95% dessas espécies do Novo Mundo ocorrem no Brasil. Tá? Então, a gente vai encontrar lá micos de cheiro, macacos da noite, macacos prego, outros micos em geral, sagui de tufo branco. Tá? São todos animais da fauna nativa brasileira e que são utilizados para pesquisa. Tá? O Brasil... Os países da região da Guiana e Peru são os maiores fornecedores de animais para pesquisa. Só que a gente nunca tem a informação exata do quanto desse universo, desses 38 milhões de animais silvestres, são utilizados para pesquisa. Mas uma parte o é. Digo isso com toda a certeza, pelo fato de que, procurando, então, ter uma noção de fora do país, onde normalmente essa questão já é um pouco melhor trabalhada, eu encontrei alguns dados mostrando que o mercado de primatas para utilização em pesquisa em laboratórios, como cobaias, chega a 100 mil animais ano. Desses 100 mil animais ano, tá? Se a gente for imaginar qual a quantidade de animais que é necessário estar em cativeiro para fazer a reprodução desses animais, para fornecê-los aos laboratórios, já que, em tese, os laboratórios garantem que todos os animais utilizados em pesquisa são nascidos em cativeiro. Você não pode capturar um animal, você só pode enviar para pesquisa a partir da segunda geração dos animais considerados matrizes. Tá? Desses 100 mil animais, eles garantem que todos, eles, em tese, se você olha pela lei, todos têm que vir de cativeiro, comprados de cativeiro, nascidos em cativeiro. Mas é humanamente impossível, pela infraestrutura e a quantidade de empresas que fornecem esses animais, fornecerem 100 mil animais por ano. Se você for ver o período reprodutivo das espécies, quando acontece o amadurecimento reprodutivo das espécies, pela quantidade de crias que elas dão, você não consegue abastecer essa demanda de 100 mil animais silvestres, 100 mil primatas necessários, exigidos pelos laboratórios. Tá? Então, a diferença, essa outra parte, vem do tráfico de animais. Tá? Eu, pesquisando, só para a gente encerrar, consegui informações de que, para os laboratórios da China, dos Estados Unidos, do Japão e da Europa, eles têm comprado macacos vindos de 40 fazendas de criação chinesas. Essas 40 fazendas de criação chinesas, elas têm comprado animais que vêm do Camboja e do Vietnã, capturados na natureza e que estão sendo armazenados no Laos, e posteriormente o Laos os vende para a China. E a China vende para os laboratórios dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, como se fossem nascidos em cativeiro. Tá? Por fim, eu fiz tudo isso, e eu tinha aqui até a tendência a essa demanda aumentar até dos 100 mil animais. Depois das Torres Gêmeas, os Estados Unidos aumentou muito a demanda, porque eles começaram a fazer testes em cobaias de primatas para antraz, gaçarim, para esse tipo de coisa. Tá? Então, a demanda tem aumentado muito. O combate ao terrorismo está criando uma demanda por cobaias.
Mas eu estou trazendo para vocês o seguinte questionamento. A gente não tem noção do quanto do tráfico de animais está abastecendo os laboratórios de pesquisa no mundo. Os laboratórios falam que nem eles mesmos atestam, tem como ter certeza que aqueles animais comprados na China vêm realmente, são nascidos em cativeiro. Tá? O poder público brasileiro muito menos tem essa noção. Eles mal sabem trabalhar e fazer uma divisão correta da quantidade de animais utilizadas no Brasil, no tráfico. Tá? E 2, eu faço um outro alerta aqui, é que o tráfico a utilização de animais em cativeiro para pesquisas científicas, então, não está causando só a questão de um problema ligado ao olhar do bem-estar animal. A gente não está falando simplesmente de sofrimento animal. A gente não está falando simplesmente no direito que nós, humanos, nos demos de utilizar esses animais como cobaias. Mas a utilização de animais silvestres como cobaia traficados também está contribuindo para uma questão de desequilíbrio de ecossistemas e de biodiversidade. Tá? E isso faz com que aqueles animais saídos dos seus ecossistemas de origem, eles tinham uma função ecológica a ser cumprida. E deixa uma lacuna na teia ecológica do ecossistema que eles têm origem. Então, a gente não está falando só de questão de bem-estar, a gente está falando em termos de conservação de biodiversidade também. Tá? Obrigado, boa tarde.